Nova Sense Impact Carbon Sport, o último lançamento da Sense pré-Shimano Fest, que talvez realmente valha a pena ou não? Bom, se você quer saber a resposta para essa pergunta, fica comigo até o final do vídeo e descubra. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. A Sense resolveu mexer um pouco na estrutura do mercado dias antes da Shimano Fest, lançou uma bicicleta nova em carbono, que promete ser uma aposta da marca aí nas bicicletas de entrada no mundo da carbono, né? Uma linha um pouco mais de entrada. Para a gente entender realmente o posicionamento dessa bike, é importante a gente avaliar todos os contextos aqui, para a gente poder realmente fazer uma análise bem completa. Então, para a gente entender, primeiro de tudo, o quadro dessa bike aqui vai ser um quadro em carbono, que vai te oferecer um eixo boost, sendo o Taperhead, com a utilização do carbono Mitsubishi M40, que é uma liga específica que a Sense utiliza nas suas bicicletas. Aqui a gente tem um carbono muito bacana, galera, é importante entender isso, e uma tecnologia interessante, né? Ela já vai te oferecer boost, já vai ser Taperhead, já vai ter tudo aquilo que basicamente a gente precisa. Lembrando que a geometria da Sense é uma geometria um pouco mais assertiva em relação à questão da sua forma de trabalhar, né? Mas, afinal de contas, já não é de hoje que a Sense tem, então, um apelo muito forte nos seus quadros e procura, né, desenvolver um produto que seja mais condizente com a realidade média do brasileiro. Então a gente vai ter aqui um ângulo de caixa de direção de cerca de 68 graus e meio, né? E levando em consideração uma bike tamanho M, nós temos uma distância de entre-eixos de 1.118 milímetros, o que deixa um entre-eixos um pouco mais longo, com uma frente um pouco mais aberta e claro que a rabeira também é mais curta, né? Então a gente não tem grandes mudanças em relação àquilo que a gente já conhecia nas outras Impact Carbon, né? Comp e a Evo. Então a Sport migra, né, com as mesmas tecnologias e com a mesma geometria. O primeiro ponto que talvez mereça um pouquinho de atenção aqui por parte dessa bike fica na questão da suspensão. Aqui a gente vê a utilização de uma RockShox Judy TK de 100 mm de curso com a trava remota. Ela é uma suspensão um pouco mais de entrada, né? Lembrando que ela vai fazer frente aí às concorrentes nacionais que têm bikes nessa faixa de preço, né, que é um pouco mais agressiva, e ela é uma suspensão que é ok, né? Ela vai atender aquilo que se propõe, não sendo uma das melhores da RockShox, mas também não sendo das mais inferiores. Porém, sim, é uma suspensão um pouco mais simples nas linhas de suspensão a raro, né? Importante deixar esse ponto claro. Aqui a gente já vai ver então o eixo passante na dianteira, né, com 110 mm, o que torna, né, a frente dela boost. E aqui talvez é o primeiro ponto que eu deixaria um pouco em aberto em relação à escolha de componentes dessa bicicleta aqui. Eles utilizaram então um Kills de 11 velocidades, o 6000, né, que é um grupo que está ganhando um pouquinho mais de força no mercado, mas eu não sei se é realmente a melhor escolha para uma bike de carbono. Afinal de contas, a gente conhece o Kills por ser um grupo mais robusto e por ser um grupo que promete, né, te durar mais tempo do que um grupo convencional, como, por exemplo, um Deore, né? Porém, nessa faixa de valor, eu acredito que a Sense poderia sim ter utilizado pelo menos um Deore de 6100, né, com 12 velocidades, que seria aí condizente com uma bike Sport, né, uma bike de entrada da linha. Então a gente poderia ver então o Deore na linha Sport, SLX e consequentemente o XT fazendo uma caminhada bem interessante, né? Mas, claro, a Sense opta nesse caso por utilizar então o Kills de 11 velocidades, lembrando sempre, né, que o escalonamento do Kills de 11 velocidades é um pouquinho diferente. Então a gente vai ver a utilização de um cassete LG 400 de 11,50 dentes. E quem já é mais antigo aqui nesse canal sabe que eu não sou muito fã dessa ideia dessa distribuição de marchas para uso na bike de carbono. Então é importante a gente entender. Esse padrão de cassete seria muito interessante numa bike de alumínio, uma bike para quem quer uma bike mais divertida, para quem quer uma bike mais ok. Agora, se você já migra numa bike de carbono, você já visa, né, um pouquinho mais da redução do peso, ter um escalonamento de 11,50 dentes, será que é o ideal? Bom, isso só o tempo vai dizer, né? Só quem realmente comprar a bike e utilizar ela vai realmente entender a sua necessidade. Ao meu ver, não é a melhor escolha de grupos, né? Afinal de contas, poderia, como eu disse, caber aí um Deore 6100, que seria um pouquinho mais caro, mas talvez atenderia muito bem. Já falando também de pontos negativos nessa bike, infelizmente, a escolha do freio Tektro é um ponto que também deixa um pouquinho a desejar. Muita gente acaba falando, né, em relação à utilização do Shimano, mas é um freio muito utilizado no mercado e muito convencional. Então tudo aquilo que a gente conhece como fora do convencional é um pouquinho difícil, tá? É um pouquinho difícil e existe um pouquinho de audácia por parte da marca nacional que está trazendo essa bicicleta, que foge inclusive um pouco do padrão do que eu conheço da Sense, né? A Sense sempre optou por ter produtos de alta gama e aqui a gente está vendo então a utilização de um produto um pouco mais simples. Já foi utilizado esse mesmo recurso no lançamento, né, da linha da Invictus e agora vamos ver isso também na linha da Impact Carbon Sport. Se a ideia de uma bike de carbono com utilização do Kills e Tektro na parte de freios vai pegar ou não,
Só o tempo vai dizer, né? Não sou eu quem vai afirmar isso para vocês. Mas eu não faria essa escolha, né? Levando em consideração tudo aquilo que a gente conhece da marca. E eu busco sempre ser uma pessoa sincera com vocês em relação às minhas análises, né? Muita gente sabe que eu tenho uma boa relação com a Sense, inclusive estou aí junto ao grupo, né? Mas eu não posso mentir para vocês. Eu preciso trazer aquilo que realmente eu acredito que seja o mais próximo da verdade na minha concepção, né? Então, por isso, eu olharia com um pouquinho mais de cuidado na hora de fazer essa escolha, né? Será que realmente vai valer a pena? Dando continuidade na parte de componentes aqui, a gente vai ter alguns pontos que são bem interessantes para essa bike, né? Então, aqui a gente vai ver a utilização dos costumeiros aros da Sentec, né? Com cubos da Shimano. A utilização aqui, lembrando, né, tem que ser cubos de eixo passante e boost na traseira para a gente poder fazer o casamento das informações. E a utilização de pneus Michelin Performance Line 29 por 2.25 TLR, que significa que é tubeless ready, né, pronto para fazer processos de tubeless caso você queira. Por padrão, os quadros de carbono da Sense se utilizam de canote 27.2, é um canote um pouquinho mais fino, né? Exige um pouquinho de atenção na hora de fazer a troca do canote, botar um canote retrátil, então tem que ser esse padrão de bitolo, né, um pouquinho menor. A utilização de componentes é ok, bacana. A utilização de, então, componentes da Sentec, né, com um guidão em alumínio de 740 mm de tamanho total e 5 mm de rise. Na questão da mesa, a gente vê a utilização do cabeamento pela frente, né? Então eles trocaram aquele furo interno que tinha no guidão, descendo logo abaixo do movimento de direção, o que transforma, então, um pouco mais de cuidado na hora de fazer essa parte do projeto, porque no passado, sim, houve alguns problemas com o cabeamento passando por dentro do movimento de direção e mascando um pouquinho os cabos. Então, a Sense solucionou esse problema, né? E é ok por parte da Sense ter feito isso. Acho que é muito bacana quando a empresa entende que houve um erro de projeto e muda, né, esse erro de projeto, tornando a bike mais efetiva. Fazendo algumas considerações finais em relação a Impact Carbon Sport. 10.990 foi o preço sugerido da Sense nesta bike aqui em agosto de 2024. Lembrando que a gente está falando do lançamento dessa bicicleta. Basicamente é um novo produto que a Sense colocou no mercado. Como eu disse, ela merece um pouco de atenção na hora de fazer a escolha. Se você é uma pessoa que está pensando em comprar uma bike de carbono e quer entrar nesse mundo, talvez ela faça sim algum sentido, né? Afinal de contas, ela é uma bike mais leve e vai ter bons componentes, porém são componentes um pouco mais simples. Nesta faixa de valor, aquece mais um pouco aquela nossa briga de sempre, que é a briga: o que vale mais a pena, uma bike de carbono ou uma bike de alumínio high-end? E nesse caso aqui, é realmente muito difícil de escolher, porque a gente vai ter sim um quadro um pouco melhor em qualidade, é um Mitsubishi M40, porém um pouco mais inferior em relação à parte de componentes. E aí entra a questão do peso, né? Carbono é muito mais leve. Mas será que realmente é muito mais leve mesmo? A Sense informa que a sua Impact Carbon Sport tem um peso declarado de 12,3 kg. Prestem bem atenção, não é um peso tão baixo para uma bike em carbono. Claro que aqui a gente vai ter um quadro muito barato. Afinal de contas, a gente tem uma composição mais em conta de bicicleta que aceita upgrades. Então, se você quiser fazer alguma substituição de peças, ela vai atender perfeitamente. Mas aí existe uma necessidade de trabalho por parte do ciclista, né, que vai comprar esse quadro e vai fazer esses upgrades. Será que realmente vale a pena fazer isso? Será que essa bike vai emplacar? Isso, como eu disse mais de uma vez, só o tempo vai dizer, né? Com certeza a Sense é uma das marcas nacionais que mais explora modelos, que mais busca novidades. E nessa busca por novidades, às vezes eles acertam muito e às vezes não acertam tanto, né? Então isso é o tempo que vai dizer. Eu, Cássio, eu trouxe a minha análise aqui para vocês no intuito de tentar ajudar a tomar uma decisão. E se você gostou dessa análise, se você gostou do nosso trabalho aqui, se você está gostando do nosso conteúdo, é muito importante que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, claro, se você não é inscrito ainda, e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Eu procuro, como eu disse mais de uma vez, sempre ser sincero com vocês. Eu não vou fazer apelos a marcas, fechar os olhos, né? Então agir de uma maneira que não é condizente com a minha realidade, pois afinal de contas eu vejo o meu trabalho como a sinceridade, né? Compartilhar conhecimento tem disso. Eu preciso falar quando realmente eu acho que uma coisa não é tão boa. Então tá aí a minha análise, tá aí a minha entrega para vocês. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. O vídeo de hoje era isso. Valeu, galera. Tchau. Até uma próxima.